Oi, gente, aqui é o professor Sampaio. A gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, um pouco sobre subdesenvolvimento, para que a gente possa depois fazer uma análise melhor sobre o que seriam os indicadores socioeconômicos. Quando eu falo em desenvolvimento, me vem a ideia de progresso. Eu posso definir progresso de uma maneira bem simples, como possibilidade de melhoria das condições de vida. Condições de vida. É isso que os tais indicadores socioeconômicos nos mostram. E eu tenho que voltar um pouquinho no passado para entender mais ou menos como que o mundo ocidental, principalmente, enxergou essa ideia de progresso relacionada a desenvolvimento e as condições de vida. Século XVII, século XVIII. A gente está entrando aqui no período da Ilustração. A gente está observando aqui o Iluminismo. O Iluminismo que prega a razão e a partir desse momento na história se enxerga que o conhecimento tem importância e o conhecimento é acumulado. O conhecimento é acumulado e vai evoluindo aos poucos. O conhecimento atual geralmente suplanta o conhecimento antigo e se acumula com o que sobra de importante daquele conhecimento antigo. Isso é razão. Ou seja, se enxerga algo que se acumula, algo que se avança. E conforme avança o conhecimento, melhores provavelmente serão as condições de vida. Eu posso dizer que os iluministas enxergam uma relação entre avanço tecnológico, avanço científico e mudanças no padrão de organização social para melhorar as condições de vida da população de modo geral. Então, o progresso, a melhoria das condições gerais de vida das pessoas tem uma relação fortíssima com a tecnologia e com a ciência, e isso é como se fosse um acúmulo histórico. As nossas gerações provavelmente vivem melhores do que as anteriores, e isso tem muito a ver com acúmulo, ok? Mas vamos avançar um pouquinho para o século XIX. Se o século XVIII foi marcado pelo iluminismo, o século XIX é marcado pela evolução. Charles Darwin, a evolução natural. A teoria da evolução de Charles Darwin vai influenciar profundamente não só as ciências da natureza, como também as ciências sociais. Daqui para se observar a evolução social é um pulo. As sociedades evoluem e vão, entre aspas, perdendo aquilo que não lhes interessa mais. A partir daí, se enxerga progresso como algo que significa avanço. Assim como as espécies avançam para se adaptar melhor à vida na superfície da Terra, o ser humano também avança e vai descartando aquilo que não é mais tão interessante para ele. E esse avanço se dá em etapas. Então, a gente acaba observando que no século XIX se enxerga que, além do acúmulo daquilo que o ser humano já fez no passado, ele consegue avançar em etapas, aos poucos. Ok? Mas a gente segue em frente e vamos olhar para o século XX. É no século XX que as grandes discussões sobre desenvolvimento ganham força. E agora eu posso enxergar que a ideia de desenvolvimento ela tem raízes passadas. O progresso, que é essa melhoria nas condições de vida da população, a ideia de que a sociedade evolui, isso tem influência de Charles Darwin, a modernização, o mundo muda muito, a modernização seria algo a mais além desse progresso e dessa evolução, e essa modernização possivelmente traria o tão esperado desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolvimento, no século XX predomina a ideia de modernização levando ao desenvolvimento. O tradicional sendo substituído pelo moderno e o moderno como sinônimo de desenvolvimento. E modernização é quase que sinônimo de aumento de produtividade, de melhoria, de eficiência, quase sempre do ponto de vista econômico. E essa melhoria, essa eficiência, viria através de estágios.
Conforme passa o tempo, as sociedades tradicionais vão se modernizando e vão se desenvolvendo. Daí a ideia de que a modernização gera o desenvolvimento. Os países menos desenvolvidos estão passando por um estágio, por um momento que possivelmente vai levá-los ao desenvolvimento futuro. Já os países desenvolvidos já passaram por esses estágios. Então é como se fosse uma grande corrida em direção ao desenvolvimento, em que uns estão mais à frente e outros estão mais atrás. Essa é a visão predominante no decorrer do século XX e também um pouco no século XXI. Muita gente vai dizer que tem que modernizar. E a modernização é algo que não tem uma visão única. Geralmente são muitas hipóteses do que deve ser feito ou não em termos de modernização. E quase sempre com um viés ocidental. Olhando aí para Estados Unidos, para a Europa Ocidental, e eles são os modernos e os outros vão repeti-los para poderem se desenvolver. Não preciso nem dizer que essa é uma visão muito mal vista por alguns. Porque alguns vão dizer que não é exatamente isso. Eu não posso falar que alguns países africanos simplesmente vão chegar no estágio dos países europeus. No século XX vai surgir uma outra teoria que tenta enxergar o desenvolvimento de uma maneira diferente. A teoria da dependência. Os países menos desenvolvidos, eles têm uma relação muito forte de dependência com os países desenvolvidos. E não quebram essa relação e se mantêm atrelados ao subdesenvolvimento. E isso não é simplesmente um estágio, isso é uma situação perpétua. Esses países vão continuar por muitos e muitos anos nessa situação. E por quê? Porque o comércio internacional, principalmente, os deixa nessa situação. Os países menos desenvolvidos do mundo no século XX e também no século XXI, tradicionalmente, têm uma situação desvantajosa no comércio internacional. Eles exportam produtos menos valorizados e compram produtos mais valorizados. É o que alguns chamam de deterioração dos termos de troca. Traduzindo, um país africano exporta banana, exporta amendoim, exporta dendê e compra computadores. E esses produtos que ele exporta tendem a se desvalorizar, porque existe uma oferta muito grande no mercado mundial, porque são vários os países vendendo isso, enquanto que os produtos mais avançados, eles têm uma oferta menor e eles tendem a se valorizar mais. Então esses países cada vez têm que exportar mais banana para conseguirem comprar menos computadores. Essa é a teoria da dependência. Se criou essa dependência e ela deve ser quebrada. Quando eu falo disso, eu me lembro da Comissão Econômica para a América Latina, que é um organismo da ONU, que nos anos 50 ganhou muita força defendendo essa tese de que os países subdesenvolvidos devem se desprender dos países desenvolvidos e que essa ideia de que modernização leva a desenvolvimento não é a mais correta. Estou colocando aqui o economista Raul Prebisch, argentino, e o Celso Furtado, brasileiro, que são dois grandes nomes da CEPAL dos anos 50 e 60, que pregavam que esses países tinham que quebrar a relação com os mais desenvolvidos. Por quê? Porque o seu subdesenvolvimento vinha de uma relação dentro de um sistema mundial que o centro, formado pelos países industrializados, explorava os países periféricos. Essa é a teoria da dependência. Então, alguns países periféricos, se quisessem se desenvolver, deveriam quebrar essa relação e se industrializarem. Uma boa parte da América Latina seguiu essa ideia, esse exemplo de Celso Furtado e Raul Prebisch. O Brasil, a Argentina, o Chile, o México conseguiram se industrializar e se desenvolverem um pouco. Mas é uma situação difícil. Para um país subdesenvolvido sair dessa condição não é fácil. Então tá aqui, ó, as duas visões sobre subdesenvolvimento, uma que diz que subdesenvolvimento é uma etapa e a outra que diz que subdesenvolvimento é uma situação perpétua e que existe toda uma relação. A primeira visão diz que o subdesenvolvimento é de causa interna e a segunda visão diz que o subdesenvolvimento é de causa externa. Ok? E aí você vai me dizer, professor, eu já estou no século XXI, eu ainda preciso discutir isso? Sim.
Mas no século XXI aparecem outros termos para a gente pensar um pouco. No século XXI, na verdade já desde o final do século XX, já se fala em outros tipos de desenvolvimento. O chamado desenvolvimento humano, porque tradicionalmente a gente observa desenvolvimento só em termos econômicos. E o desenvolvimento tem muito mais parâmetro do que economia. E o desenvolvimento sustentável, que visa uma relação mais harmônica entre homem e meio ambiente. Um desenvolvimento que não afeta as possibilidades das gerações futuras. Mas vamos voltar para a ideia de países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos que têm uma série de características e que foram enumeradas pelo geógrafo Yves Lacoste em 1965, no livro intitulado Geografia do Subdesenvolvimento, que são características lá da década de 60, mas que até hoje a gente consegue enxergar nesses países essas características. Quando você observar essas características, você vai se lembrar provavelmente do Brasil. São países onde existe uma insuficiência alimentar. Leia-se fome. Recursos negligenciados ou desperdiçados. Ou seja, boa parte dos recursos que esses países possuem, não só os naturais, ficam restritos a uma camada da população. E grande parte da população não consegue usufruir desses recursos. Parte desses recursos, inclusive, serve a outros países. Um grande número de agricultores de baixa produtividade. Claro que existe evolução, claro que o Brasil hoje tem maior produtividade, mas eu posso dizer que ainda existe uma baixa produtividade em uma boa parte do Brasil rural, por exemplo. Industrialização restrita e incompleta. Talvez uma das características mais importantes são países que não conseguiram complementar sua industrialização corretamente ou países que levaram muito tempo para se industrializar. Industrialização tardia. Tudo bem? Hipertrofia e parasitismo do setor terciário. Ou seja, o setor terciário, que é comércio e serviços, ele está inchado. Ele tem gente demais que não se encaixa em outros setores da economia que deveriam ser mais dinâmicos, que é o primário e o secundário, e acabam se enfiando no setor terciário de maneira informal. Por exemplo, o vendedor ambulante. Situação de subordinação econômica. Ou seja, são países que necessitam de se relacionar com outros países em busca de investimentos, em busca de mercados para seus produtos de exportação, para poderem importar produtos mais desenvolvidos. Violentas desigualdades sociais. Outra característica muito marcante, além da industrialização tardia, restrita, uma desigualdade social muito grande no interior desses países. Podem existir exceções, mas é muito difícil você encontrar um país subdesenvolvido onde exista um certo nível de igualdade social. Estruturas tradicionais deslocadas. Ou seja, aquilo que é tradicional, por exemplo, o pequeno agricultor, ele acaba sendo, entre aspas, jogado de lado, ele acaba sendo marginalizado num país desses. Ampliação das formas de subemprego e trabalho das crianças. A gente sabe que até hoje existe um tipo de emprego muito precário no Brasil, sem carteira assinada, e trabalho infantil ainda, infelizmente, é a realidade. Baixa integração nacional. Mais uma característica interessante. São países onde você tem tantas desigualdades econômicas e políticas que a integração é difícil. As pessoas não conseguem se enxergar muito bem em relação ao Estado. Elas não conseguem se sentir integradas ao território e à administração. E por fim, uma última característica: graves deficiências da população, analfabetismo e doenças de massa. Talvez seja aqui que a nossa aula vai tocar, que são exatamente os indicadores socioeconômicos muito precários desses países. Então, gente, só para a gente finalizar essa primeira parte da aula, essas são as 4 características que eu mais destaco dentro desses países subdesenvolvidos, que é a industrialização restrita, que é a desigualdade social muito grande, que é a falta de integração nacional e os indicadores socioeconômicos bastante precários. Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta, fala mais um pouquinho sobre subdesenvolvimento
em termos históricos.